how many of you are living or are having a comfortable life? Então, quantos de vocês estão vivendo uma vida de conforto? Yeah, me too. I need to praise God for everything I have and for everything He gives to me on a daily basis. Eu preciso de agradecer a Deus cada dia pelas bênçãos que Ele me dá, porque são muitas. Because comparing to other people, I'm a blessed man. Porque comparado com algumas pessoas, eu sou um homem muito abençoado. I have everything I need and much more. Eu tenho tudo aquilo que me é necessário e muito mais do que eu até nem preciso. God has been so good. Deus tem sido muito, muito bom. But you know what? Sometimes we get too much comfortable. Mas por vezes acontece que ficamos demasiado confortáveis. And we start building up kind of a wall of protection around our comfort zone, and we get comfort there, and we don't want to live from that place. E às vezes que parece que construímos um muro de conforto à nossa volta e nós não queremos sair desse lugar de conforto. And that it's not good. E isso em si não é muito bom. Because we need to face challenges every day. Porque é necessário para nós enfrentarmos desafios a cada dia. Because the problem is when we get too comfortable, we stop. Porque o que acontece quando ficamos demasiado confortáveis é que nós paramos. We stop growing. Nós paramos no crescimento. And especially speaking about our spiritual growth, we feel so comfortable. I'm okay. I'm a servant of the Lord. I've been saved. I know one day I will go to the eternity, and we stop growing because we get too much comfortable. E em especial no que diz respeito à vida espiritual, nós achamos que já chegámos ao lugar onde precisávamos, ficamos confortáveis e não passamos daquela plataforma para cima. Today I want to challenge us with my message. E então eu quero nesta manhã como que desafiar a cada um de nós. Starting by myself. E começo por mim próprio. And I want to speak to us and challenging us to step out of the boat. E eu quero desafiar a cada um de nós para podermos sair para fora do barco. Because we have been, some of us, we have been too much time already inside of the boat. Porque muitos de nós temos estado demasiado tempo dentro do barco. So I would like to start reading some verses from Matthew chapter 14. If you don't mind to open up your Bibles with me. Eu gostava de começar a ler alguns versos em Mateus capítulo 14. Por favor, abram comigo. Matthew 14, I'm going to start verse 24. E começando no verso 24. This is a very well-known scripture for everyone. Esta passagem é uma passagem da Escritura bem conhecida de quase todos nós. But I want to read again to remind ourselves and get in tune with what I'm about to say today. Mas vamos ler mais uma vez para basearmos a nossa meditação. As you are opening your Bibles, let me ask you, are you ready to be challenged? Because sometimes we don't want to be challenged. Antes de abrirmos as Bíblias, eu queria perguntar: vocês estão preparados para serem desafiados? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isto. And let me tell you, I'm not the one that's going to challenge you. It's the Word of God. It's the Spirit of God. E vocês sabem que não sou eu que vos vou desafiar, mas é a palavra que vos vai desafiar. Okay? É o Espírito Santo que vos vai desafiar. So if you don't want to be challenged, let me tell you, leave now. Então, se vocês não querem desafios, então podes sair da porta, pela porta. If you want to be challenged by the Spirit of God, stay. Mas se tu queres o desafio do Espírito de Deus, então permanece e ouve. Matthew 14, verse 24. Mateus capítulo 14, verso 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. But straightway Jesus spoke into them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, bid me to come unto thee on the water." And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But
when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que tivestes dúvidas? So let's try to picture the scene about what we read. Então vamos tentar imaginar esta cena que acabamos de ler. I've been there in that lake. It speaks about sea, and it's called sea, and lake. It's a lake, basically, a huge lake, but it's a lake. Eu já estive aqui neste lago que é referido, chamam o mar, mas é mais um lago do que o mar. So let's picture the scene. Jesus sent his disciples away to cross to the other side Então, of the lake, vamos imaginar a cena. Jesus ele enviou os discípulos para atravessarem para o outro lado do lago, while he went to a mountain to pray. enquanto ele foi a uma montanha para orar. And now here it is, the disciples in this boat, E ali estavam os discípulos lá dentro do barco, crossing to the other side, e eles queriam passar para o outro lado do lago. and suddenly they saw someone walking on the water. E de repente eles viram um vulto, alguém que estava a andar na água. As you know, some of those disciples, they used to be fishermen. E vocês sabem que alguns daqueles discípulos eles eram pescadores. Certainly Peter, he was one of them. He was a fisherman. Pedro, ele era um deles. So they were used to boats, they were used to lakes and water and sea, Então eles estavam habituados à água, a barcos, ao mar. because that's what they used to do for living. Era aquilo a vida deles, era a vida que eles tinham. So they knew everything about boats. Então eles sabiam bem sobre barcos. I believe they had before any kind of experience you can imagine with boats. Eu acredito que eles tinham todo o tipo de experiência que tinha a ver com barcos. They were comfortable with boats, they were comfortable with water and the lake. O seu lugar de conforto era a água, era o barco, era aquela situação. But they never experienced something like that before. Mas nunca tinham tido uma experiência igual a esta. Although they were inside the boat, let's say their comfort zone, Apesar de eles estarem na sua zona de conforto, que era o barco, doing what they always did before, fazendo aquilo que eles costumavam fazer, but now something out of the ordinary is happening, is taking place. mas agora aconteceu alguma coisa fora do normal. Suddenly, unexpectedly, Jesus started walking on the water towards them. De repente, sem eles esperarem, um vulto, que era Jesus, começou a dirigir-se na sua direção. And that's something that they never saw before in that lake. E eles nunca tinham visto aquela visão antes. naquele lago. They never saw Jesus or anyone else walking on the water. Eles nunca tinham visto Jesus ou outra pessoa qualquer andando por sobre as águas. And you know what? That reminds me that sometimes we are in our boat, in our comfort zone, Isto faz-me lembrar a mim que às vezes nós estamos no nosso barco, no nosso local de conforto, expecting that the things around us, surrounding us, they're going to happen according to what we expect and we are used to. e nós esperamos que as circunstâncias à nossa volta elas se desenvolvam de acordo com o que nós pensamos e que nós estamos habituados, Because that's what we know. porque é aquilo que nós And conhecemos. that's what we expect. É o que nós estamos à espera. But when we don't feel comfortable in our comfort zone, Mas quando nós não estamos confortáveis na nossa zona de conforto, we are open for new things, então nós estamos abertos para coisas novas, for new experiences. para experiências novas. And that's what didn't happen with them over there. E foi isto que aconteceu lá com eles.
But Peter, it was the only one that was, more courageous to do something E Pedro- out of the ordinary. E Pedro, ele era o discípulo que tinha talvez mais coragem para fazer coisas novas. And when he saw Jesus walking on the water, E quando ele olhou e viu Jesus a andar por sobre as águas, when he saw Jesus acting in a way they never expected, quando eles viram Jesus a agir de uma forma que eles não estavam à espera, when they saw Jesus doing something so unusual and so different, e quando eles viram Jesus a fazer alguma coisa diferente e fora do comum, those fishermen então aqueles pescadores used to be in the boat, inside boats, que costumavam a estar habituados a estar dentro do used to barco, the lake, habituados àquele lago, they got so frightened that start crying. Crying. eles ficaram assustados que começaram a gritar. And they cried out E gritavam alto. because they thought it was a ghost walking on the water. Porque eles imaginavam que era um fantasma que estava a andar por sobre a água. And you know what? Sometimes we want things from God, new things in our Christian and spiritual journey. E nós também, por vezes, nós queremos coisas novas da parte de Deus. And na we nossa vida cry out for espiritual. God. E nós clamamos a Deus. And when God shows up and does something different, we get frightened. E quando Deus finalmente faz alguma coisa diferente, nós ficamos às vezes assustados. Because we are not used, we think that God going to work always the same way, and the way that we understand, or the way that we want. E nós imaginamos que Deus vai fazer as coisas sempre da mesma maneira, da forma como nós But planeamos. He doesn't. He does it the way He wants to do, according to His knowledge, according to His will. Mas Ele não faz as coisas como nós pensamos, Ele faz como Ele deseja fazer. And sometimes we get so nervous because we are not used to those things. E às vezes ficamos nervosos e ansiosos porque nós estamos acostumados a essas coisas. No, and that's what happens, especially with the religious leaders. E isto acontece em especial com os líderes da religião. When they see something, God doing something different in a different way, they don't accept it. Quando eles veem Deus a fazer coisas de formas diferentes, eles por vezes rejeitam. Because they think, no, that's not the way that God used to work. E eles pensam, não é essa forma que Deus costuma trabalhar. And you know what? With this kind of mentality, we are trying to limit God in His way to do things. E vocês sabem que este tipo de mentalidade limita Deus e não permite que Ele faça coisas novas. You know what? We need to have the spirit of Peter. E nós precisávamos ter um espírito como o espírito de Pedro. Peter, he saw Jesus doing this amazing and different thing. Ele viu Jesus a fazer esta coisa maravilhosa. And even though I believe he was afraid like the other ones because he never saw that. E eu acredito que ele também talvez ficou um pouco receoso porque ele nunca viu But aquilo. Peter, he had a special spirit different from the other group. Mas aquele homem, Pedro, ele tinha um espírito diferente dos outros. And he realized, if it is Jesus, I want to do what he's doing. I want to be where he's at. E ele pensou, se é Jesus que está ali, eu quero fazer o que ele está a fazer, So- eu quero estar onde ele está. Suddenly, when he realized it was Peter, he said, Lord, if it is you, tell me to come and be with you. E ele disse a Jesus, Senhor, se és tu, chama-me e manda-me ir para onde tu estás. Basically, he was saying, Peter, Jesus, if you are walking on the water, I want to walk on the water too, like you are doing. E basicamente Pedro dizia, Senhor, tu estás a andar na água, eu também quero andar na água. Let me be where you are. Deixa-me estar onde tu estás. Let me do what you are doing. Deixa-me fazer aquilo que tu estás a fazer. And this is what I call a spirit of out of the boat, getting out of the boat. E eu chamo este espírito um espírito que sai para fora do barco. It basically was saying, I know I'm afraid to walk on the water because I know that, I'm smart enough to know that I can't walk on the water. But if you are walking, I want to walk with you. E ele estava a dizer, eu sei que eu se vou andar na água, eu vou me afundar, mas se tu estás a andar na água, eu contigo também posso I andar. believe that Peter, he was a little bit afraid to get out of the boat because he knew he was going to sink. E eu acredito que no natural Pedro também teve o seu receio, o seu medo. But he was saying, I don't want to stay in the ordinary. Mas ele estava a dizer, eu não quero permanecer naquilo que é I comum. want to step out into the extraordinary. Eu quero dar um passo para fora daquilo que não é comum. I want to do things in a different way. If it is possible to walk on the water, I want to walk on the water. Se é possível andar sobre as águas, eu quero andar sobre as águas. Although I don't feel comfortable, but in faith I go. Just give me a word and I will go. Não estou confortável, mas em fé eu vou andar na tua palavra. So
I ask you today, Então eu faço esta pergunta. how many of us in Peter's shoes would have cried out, Lord, tell me to go and walk on the water? Quantos de nós estivéssemos lá no lugar de Pedro, diríamos, Senhor, diz-me para eu ir e eu irei andar sobre as águas? How many of us would do the same thing, to walk on the water, to do and be where Jesus is and doing what he's doing? Quantos de nós poderíamos fazer a mesma coisa que Pedro fez e andar como ele andou sobre Or as águas? instead of doing that, probably most of us, if not all of us, we would prefer to stay in our comfort zone, inside the boat. There is too much water outside. I feel comfortable here. I want to stay and remain here. Ou quantos de nós diriam, eu prefiro estar dentro da minha zona de conforto, aqui dentro do barquinho, e permanecer aqui seguro? But you know what? When we stay in our comfort zone, we miss the opportunity. Mas vocês sabem que ao permanecermos nesse local de conforto, nós perdemos muitas oportunidades. When we want to stay in our comfort zone, we miss what God is doing out there. Quando ficamos no local de conforto, nós perdemos o que Deus está a fazer We lá need fora. to go and step out of the boat and meet Jesus where he is and doing what he's doing. Nós precisamos de ter a coragem de sair do nosso local de conforto, estar onde Jesus está. And it takes faith and obedience E é preciso fé e obediência to produce a new action. para produzirmos uma ação nova. Without faith, Peter, he would never have been asked to step out of the boat. E sem a fé, Pedro nunca iria pedir a Jesus para o ajudar a andar sobre a Much água. less do it. Get out and start walking. Muito menos sair mesmo e começar a andar. The Bible tells us that without faith, it's impossible to please God. E a Bíblia nos diz que sem fé não é possível But the agradar a Bible Deus. tells that with faith, all things are possible. Mas a Bíblia diz-nos que com a fé todas as coisas são possíveis. Even walking on the water. Até mesmo andar sobre a água. With faith, everything is possible. Com fé todas as coisas são possíveis. If you can only have faith, Se nós pudermos ter apenas fé, just a little bit of faith, apenas um bocadinho de fé, we can do everything. podemos fazer tudo. We can pray for the sick people to be healed. Podemos orar para que os doentes sejam curados. We can pray for people with demon possession to be free for those possessions. Podemos orar para pessoas que estão endemoniadas serem libertas. People with addictions, they will be Pessoas- free. Pessoas com vícios para serem libertas. Whatever you pray about it and over, we'll see the answers. Seja qual for a oração que nós fizemos sobre qualquer pessoa, essa oração será But respondida. to make that action, you need to have faith and you need to obey. Mas para essa ação ser feita, é necessário termos fé e obediência. Because without faith and obedience, nothing happens. Porque sem fé e obediência, nada acontece. You can have all the faith in the whole world, Nós podemos ter toda a fé que existe no mundo, but what does it profit you if you don't obey? mas o que é que ela te serve se tu não obedeceres? That's the same thing if I have a Lamborghini or a Ferrari in my garage, a very expensive car, and it's supposed to drive and drive fast. If I don't go inside and you don't turn the engine on, I will never go anywhere. É a mesma coisa que eu ter um grande carro na minha garagem, mas se eu não entrar dentro dele e não ligar a chave da ignição, eu não vou a lado nenhum com ele. You can have faith that God can and does heal, Tu podes ter fé de que Deus pode e Ele quer curar, but if you are not obedient and you don't step out of the boat, you will never get your healing. mas se tu não fores obediente e não saís do teu lugar de conforto, tu não vais receber essa cura. You can have faith that God will forgive your sins, Tu podes ter fé de que Deus te perdoará os teus pecados, but if you don't have obedience to repent and to do the things according to His will, you will never get the blessing. mas se tu não fores obediente e não te arrependeres do teu pecado e obedeceres aos mandamentos, tu não vais ser abençoado com a salvação. You can have faith that God will use people to reach the lost. Tu podes ter fé que Deus usará pessoas para alcançar as pessoas perdidas. You can have faith in the spiritual gifts, Tu podes ter fé
nos dons You can have espirituais. faith in the preaching of the Word of God. Tu podes ter fé na pregação da You can have palavra. faith, for praying for the sick people. Podes ter fé para orar pelas pessoas doentes. But you need to step out in faith and obey. Mas tu tens que dar um passo de fé e obedeceres a Deus. You need to step out of your comfort zone. Tu tens que sair do teu local, do teu And conforto. I don't know about you, but so many times happened with me before. E eu não sei quanto a ti, mas comigo já tem acontecido muita vez. I have the sense that the Spirit of God wants to do something through me or say something through me, and I just get quiet. E eu muitas vezes tenho este senso de que Deus quer fazer algo através de mim e nem sempre eu falo, muitas vezes fico calado. Because sometimes, we are afraid, like those disciples were. Porque muitas vezes ficamos com medo, conforme estes discípulos ficaram We're também. starting doubting that if it is from God or not. E começamos a criar dúvidas se isto vem de Deus And ou não vem. we remain in our own seat. E por esta razão permanecemos onde nós We don't estamos say nothing. e não dizemos nada We don't do nothing. e não fazemos nada. We receive a word from God through a spiritual gift to give to someone, but we don't say nothing. Recebemos uma palavra de Deus através do dom espiritual para alguém, mas não Because dizemos nada. we are afraid for different reasons, like they were afraid. Porque por diferentes razões ficamos com medo. But we need to have that Peter spirit and step out of the boat, Mas precisamos ter este mesmo espírito que teve Pedro e sair do barco. saying it doesn't matter what people are going to say, it doesn't matter what people are going to think about it. Sem ficares preocupado com o que pensarão as pessoas, o que é que elas vão dizer. But I want to do the things that God is about to do. Mas antes preocupaste em fazeres o que Deus quer que tu faças. I want to do what He wants me to do, so I'm going to step out of my comfort zone. E pensares, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, por isso eu vou sair do meu local de conforto. Because faith alone, it doesn't profit you if you don't obey. Porque somente a fé não terá proveito se tu não obedeceres So ao que Deus we need to manda. use faith with obedience. They work together. Então, as duas coisas elas vão juntas, fé com obediência. And the action will come forward. E depois a ação, ela se vai manifestar. And we will see the results. E os resultados vão ser vistos. Peter, he obeyed. Pedro, ele obedeceu. When Jesus said, come, Quando Jesus disse, vem. what did happen? O que é que aconteceu? He sank right away. Ele afundou-se. Right? That's not right. He walked. Não. Ele não se afundou logo, ele andou, deu um espaço Because sobre a água. he had faith, he obeyed, he walked. Ele teve fé, ele obedeceu, ele Now andou sobre imagine a a água. person walking on the water. Agora imagina uma pessoa a andar sobre as águas. Naturally speaking, it's not possible. No natural, isto não é But possível. when we move in the supernatural, everything is possible. Mas ao movermos na área do sobrenatural, tudo é possível. Even walking on the water. Até andar sobre a água. Not like, our lakes here that they froze in the winter and we can walk on the water, frozen water. That's what I'm saying. But you can go to the ocean and you can walk on the water. It doesn't matter the winds, it doesn't matter the waves, you can walk. Eu não estou a falar andar sobre cima de um lago que ficou todo congelado no inverno e andar aí. Estou a falar andar sobre água líquida. It means, walking on the water, it means that you can walk out of your problems. Significa que tu podes andar para fora do teu You problema. can walk over your problems. Podes andar por cima do teu problema. When you step out of the boat, out of your comfort zone, believing in God and obeying, you can walk over your problems. Quando sais do teu local de conforto, em obediência a Deus, tu andas por cima But do you know teu what? problema. Sometimes we need to risk disappointment or frustration. E às vezes há um risco. Nós temos que, por vezes, enfrentar desapontamento ou frustração. You know what? I can imagine how scary Peter was when he was about to step out of the boat and walk on the water. E eu posso imaginar um pouco como é que ele se sentiria, Pedro se sentiria ao sair para fora do You barco. know, leaving his comfort zone. Deixando aquele lugar de conforto. He was risking everything, Ele estava arriscando a sua vida. even his own life. A sua vida. But he was ready to take that risk of, disappointment, frustration, and losing even his life. Mas ele estava disposto a enfrentar aquele risco.
But he decided that it was worth it E ele pensou que valia a pena. just to get closer to Jesus. Valia a pena dar aquele You know passo what? para estar perto de Jesus. Just to get closer to Jesus, everything is worth it in his life. Então, estar perto de Jesus, tudo vale a pena To na be vida. where Jesus is. Para estar no local onde To Jesus do está. and take part of the things that Jesus is doing. Para fazer e tomar parte das coisas que Jesus Even if we need faz. to risk our reputation. Mesmo até a nossa própria reputação. Who cares? Quem é que se importa com isso? I'm able to risk my reputation if it means to be closer to him. Eu não me importo de perder a minha reputação se significa com isso que vou ficar perto de You know what? Jesus. Do you remind that story on the next chapter, Matthew 15? There is a chapter about that woman, the Canaanite woman. Há uma história em Mateus sobre a mulher cananeia. You know, and that woman, she had faith, she obeyed, and she was ready to take the risk. Esta mulher cananeia, ela teve fé, ela obedeceu e ela correu o risco. It says on verse 22 of chapter 15, and behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. We all know that story. Nós conhecemos esta história. Probably when you read this scripture, you are a bit uncomfortable with it. I don't know about you, but I speak by myself. Talvez ao ler esta passagem fiques You inconfortável. know, it's strange for me the way Jesus treated this woman. E para mim, não sei se acontece contigo, mas para mim fico um pouco estranho da forma como Jesus fala com esta Because, mulher. you know what, there is something that doesn't fit with my understanding of Jesus' nature. Há aqui alguma coisa que na minha mente não faz sentido com a natureza de You know, Jesus. with all the respect, let me tell you that somehow Jesus was a little bit rude for that woman. Parece que houve aqui, com todo o respeito, eu quero dizer, mas dá-me a impressão que houve aqui um pouco de rudeza When no falar de she Jesus. was approaching Jesus, Jesus said, in other words, well, bad luck, you are not a Jew. Ela estava se aproximando de Jesus e ele respondeu-lhe, olha, por outras palavras, pouca sorte que You know tu what? tens, Even tu és worse judeia. than that, Jesus was telling her that she was a dog. Ainda pior do que isto, Jesus estava literalmente a dizer que ela que era como um cão. You know, and it doesn't seem fair. Jesus telling that you are a dog, you don't deserve the bread. E isto não parece que está certo ao nosso pensar, You know? que ela era um cão e não precisava do pão. I think that Jesus should approach her in a completely different way. Eu penso que Jesus deveria ter falado com ela de uma forma diferente. You know, to me it looks like this is a very bad example how to speak to someone and live with some people around us. Isto não parece para mim um bom exemplo de como falar com as pessoas. What you guys think about me if I call you dogs? O que é que vocês pensariam se eu vos chamasse cães? You know, it doesn't seem a good way to handle the situation. Não me parece que isto é uma forma correta It looks de like lidar com a it's situação. unreasonable and unfair. Parece que há uma coisa que não é razoável e não é justa. But if there is one thing I can tell you, Mas se há alguma coisa que eu vos posso is dizer, that Jesus does not always act in the same way. é que Jesus ele não age sempre da mesma forma. He doesn't act in ways that you and me, we think it's the right way. E ele não atua da forma que tu e eu pensamos que é a forma And the certa. thing here is, Jesus, he knows exactly what is required in every situation and in every person. E Jesus ele sabe sempre aquilo que é necessário em cada pessoa e em cada situação. And he deals with every one of us as individuals. E ele lida com cada um de nós individualmente. We are not all the same. Porque nós não somos todos iguais. And Jesus doesn't deal with us all the same E way. ele não liga com todos nós da mesma maneira.
Was it reasonable for Jesus to walk on the water Será que era razoável para Jesus ele caminhar sobre a água? in the middle of the night, in the middle of the lake? Ali no meio da noite, no meio do lago. Why didn't he do it in a broad daylight so everyone could see? Por que ele não foi para cima do lago no clarear do dia onde toda a gente pudesse ver? I don't know. Eu não sei. But one thing I say again, Mas uma coisa eu digo outra vez. Jesus will not always behave in ways that we expect. Jesus, ele não se comporta sempre da forma que nós Or imaginamos. he doesn't do the things the way we want him to do. E ele não faz as coisas da forma como nós queremos que He ele faça. always speaks and he always acts according to his knowledge, Ele sempre fala, ele sempre age de acordo com o seu conhecimento. according to his understanding and to his power. E com o entendimento e o poder que ele tem. This woman didn't accuse him of unfairness. I don't know if it's the word. Unfairness. Esta mulher não acusou de Jesus que ele estava a ser injusto. Do you know why? Sabem porquê? Because she was prepared to risk shame. Porque ela estava preparada para arriscar ficar She was envergonhada. prepared to risk frustration and disappointment. Ela estava pronta para enfrentar a frustração e o desapontamento. If that means to receive from him what she needed for her daughter. Se isso queria dizer que ela iria receber Jesus o que ela precisava And she did it. para a sua She filha. received it. E assim foi. Ela recebeu o que ela Peter, he precisava. was prepared to risk, his own life sinking in the water. Pedro, ele estava preparado para arriscar a sua vida e se afundar But he naquele was lago. ready to go in a new path with God. Mas ele também estava preparado para caminhar de uma forma You know diferente what? com Deus. To get out of the boat, get out of our comfort zone, Para sair do barco, do nosso local de conforto, we need to get ready to risk, frustration, disappointment, and shame. é necessário para nós estarmos preparados para enfrentar o desapontamento, a vergonha, a reputação. If you want the things to take a change in your life, you need to be ready. Se tu queres que alguma coisa mude na tua vida, então tens que estar preparado para isto. If there is anything that can keep us away from God, Se há alguma coisa que nos afasta de Deus, it's pride essa coisa é o orgulho and unforgiveness. e a falta de perdão. We will never take new territory in our spiritual walk Nós nunca iremos avançar na nossa vida espiritual until we take a battle to win over pride and unforgiveness. até que consigamos vencer a batalha da falta de perdão e do orgulho. Because those two together, it's an hindrance to get close to God and receive the things from God. Porque estes dois sentimentos, o orgulho e a falta de perdão, são alguma coisa que fazem barreira entre nós And you know e what? Deus. I already heard so many people saying, when it comes to pride and unforgiveness, saying, you know what? I can't help it. I can't help the way I feel. That's what I feel. I'm being honest. E eu ouço pessoas por vezes a dizerem: eu não posso fazer nada, isto é o meu sentimento, é aquilo que eu estou a sentir, eu estou a ser honesto. Yes, you can. E eu vou-te dizer: sim, tu podes fazer You alguma coisa. can determine the way you're going to face your battle. Tu podes determinar em antecipação da forma como vais The enfrentar way a you're tua going to batalha. defeat pride and Tu unforgiveness. podes determinar como é que vais vencer You o orgulho can e a falta choose. de perdão. Tu podes escolher. When those feelings and thoughts arise, Quando esses sentimentos e esses pensamentos vêm a ti, you need to take them captive to the Word of God. tu precisas de levá-los cativos à palavra de Deus. And you need to replace them with faith. E precisas de, no seu lugar desses sentimentos, pôr fé. And you need to put the Word of God in the same place where those thoughts are. E então esses pensamentos negativos, tu tens que colocar lá a Because palavra de Deus. the Word of God is a weapon against, those wrong feelings and thoughts. Porquê? Porque a palavra de Deus ela é uma arma contra esses pensamentos you know what? errados e esses sentimentos errados. Again, we are too much comfortable in our comfort zone, Christian comfort zone. Mas
Continuamos muitas vezes confortáveis na nossa zona de We- cristã de conforto. We think we know everything already. E nós pensamos na nossa mente que já sabemos tudo. And we know that Word of God is a weapon, but we don't use it. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, there is no profit for you, no benefit. E nós sabemos mentalmente que a palavra de Deus ela é uma arma, mas se tu nunca a usas, tu não vais receber benefício nenhum dela. You don't have faith. You have faith, but you don't obey. Se tu tens fé, mas se não obedeces, And you know what? That's why, and I'm not, please don't get me wrong with what I'm going to say. então não entendas mal, por favor, o que eu quero No, dizer. there is so many people, every time, the first thing they do when they have a problem, they call pastor to pray. Há pessoas que a primeira coisa que elas fazem ao terem um problema, ligam para o pastor. I'm para o not pastor ora. complaining. You can call me anytime, you know. Don't call me at 3 o'clock or 4 o'clock in the morning unless it's an emergency, okay? But, you know, you can call me anytime. I'll be more than willing to pray with you. But please understand that you have power in your own. You can pray. If you have faith, obey. If you obey, put the Word of God into action in your own life. Step out of the boat. Não é que eu não possa orar por ti se tu me telefonares, mas se tu tens esse poder dentro de ti, se tens fé, obedece à palavra que tu vais ver os resultados do que a palavra diz que tu vais receber. And you will see the results. You will walk upon the water. Tu vais andar sobre a água, tu vais ter vitória na tua vida. But you need to fight those feelings. Mas tu tens que lutar contra And esses just sentimentos depends negativos. upon you. E só tem a ver contigo, é um trabalho só teu. You need to take the risk. Tu tens que tomar o risco. If you want to see Jesus working in new ways, Se tu queres ver Jesus a trabalhar em formas novas na tua vida, you must be prepared for new things. tu tens que preparar-te para coisas novas. If you are comfortable with the old, Se estás confortável com tudo o que é antigo, all you're going to get is garbage. só vais receber lixo. You need to get ready for new things. Tens que preparar-te para coisas novas. We are supposed to grow as Christians. É suposto que nós cresçamos como cristãos. It is supposed for us to go in new areas and reach new levels and new depths in our relationship with God. É suposto crescermos e alcançarmos novos patamares com o nosso relacionamento com Deus. We should be more and more effective in the kingdom of God. É suposto sermos mais e mais efetivos no reino de Deus. As our relationship with Him goes deeper and deeper. À medida que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda cada vez mais. And we should have always in mind to go forward, to go higher. E na nossa mente deverá estar sempre o pensamento: chegar mais alto, chegar mais Get alto. new things. Conseguir coisas novas de Because Deus. you know what? There is much more from God that we never experienced Porque Deus yet. tem muito mais para nós. And let me tell you, the best is yet to come. E eu tenho que dizer-te que o melhor ainda está para It chegar. doesn't matter where you are, it doesn't matter where you were yesterday, the best is yet to come in Não God. importa onde tu estás hoje, onde estavas ontem, o melhor de Deus está ainda para chegar. But you should make a decision Mas tu deves fazer uma decisão. to be open for new things. Estar com a tua mente aberta Have para coisas an novas de open Deus. mind. Teres uma mente aberta So para Deus. don't just, mark time and, okay, I'm okay here. So comfortable. Não I fiques feel aí okay. tão confortável no teu local e nunca mudes de situação. Because you're going to get, I'm not going to say that word. But, eventually you will die. Porque, por fim, tu até poderás chegar a morrer espiritualmente. I think I can safely say that Peter, Eu posso dizer com alguma segurança de que Pedro, he never considered ele nunca considerou walking in water andar sobre a água until he saw Jesus doing it. até que ele viu Jesus a fazer isto. His desire to grow beyond what he had already experienced until that day, O seu desejo que ele tinha de ter experiências novas, that's what pressed him to cry out and to go out of the boat. foi esse desejo que Pedro tinha que o impeliu a pedir a Jesus para o mandar sair para fora do barco e andar sobre a água. If we have the same desire,
E se nós também tivermos este mesmo desejo to be where Jesus is and to do what Jesus is doing, de estar onde Jesus está, de fazer o que Jesus faz, if we have the same desire to grow and experience new things in God, se temos este desejo de crescer e experimentar coisas novas em Deus, we will do the same thing. We'll cry out, Lord, just ask me to come and I will go. nós também iremos dizer como Pedro, Senhor, manda-me ir e eu vou ir. Because I want to be part of what you are doing. Porque eu quero fazer parte daquilo que tu estás a fazer hoje. Have you seen people praying for the sick and God performing a miracle? Já vistes tu orares por uma pessoa doente e Deus No. fazer um Have you milagre? seen people praying Desculpa. Já viste pessoas orarem por pessoas doentes and the miracle happened? e veres o milagre acontecer? But what about you? Então, e contigo, já viste isso? What about you praying for the same people Já viste tu orares por uma pessoa doente and seeing the same miracle? e veres logo ali um milagre? That's what God wants from us. É isto que Deus espera que nós façamos. No, not just having faith that He can heal, but obey. And like He said, you go. That's what Jesus said. You go, preach the good news, and pray for the sick people, and they will be healed. Não é só ter fé que Deus pode fazer, é ter fé que Deus pode te usar ao orares por uma pessoa doente e veres ele a ser curado, know what? porque foi isso que Jesus mandou. The same way God uses great men of God in that area of miracles or whatever, He can use you. Da mesma forma que Deus usa grandes homens conhecidos de Deus para curar as pessoas doentes, Ele pode usar a ti e a mim. Because you are a son and a daughter of God, you are children of God. Porque tu és uma filha de Deus, tu és And filho de Deus. the same power is upon you, but you need to be willing to step out of the boat. O mesmo poder que está nele está em ti, mas tens que And estar disponível para sair do barco. don't be afraid. Don't get, trapped in those thoughts. Oh, but what happened if nothing happens? What people are going to say about me? Who cares what people say? Just obey and you will see. Então não fiques amarrado com esses pensamentos. O que é que as pessoas irão pensar de mim? Se não acontece nada, não fiques preocupado com isso. Apenas obedece a que Deus te If you manda. want to see new things and go in new things in God, you need to be open to new things. Se tu queres ver coisas novas em Deus, tens que abrir a tua mente para coisas novas. Oh, I never did that. So do it. Try it. Oh, eu nunca fiz isso antes. Então, mas qual é o problema? Oh, I Faz isso never hoje. spoke in tongues. Oh, I never delivered a prophetic message. I never gave a word of knowledge to anyone. Do it. Tu podes One pensar- day needs to be the first time. Tu podes pensar, mas eu nunca dei uma palavra de profecia, nunca dei uma palavra de conhecimento. Qual é o problema? Faz hoje, se Deus está a mandar Be fazer. willing to step out of the boat, to step out of your comfort zone. Fica disponível para sair do teu local de conforto. And then you will see the hand of God upon you. E depois vais ver como a mão de Deus se vai mover sobre ti. And you can be part of God is doing or can be part of God is about to do. E assim tu podes ser parte daquilo que Deus está a fazer aqui neste mundo. Everything that Jesus did, we can do. Tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos o fazer. And this is biblical, what I'm E saying. isto é bíblico. o It's que eu not estou a dizer. an heresy. Não são heresias. Everything Jesus did, we can do. Tudo aquilo que Jesus fez, nós And podemos even fazer. more, E até mais. greater things we can E do. até coisas maiores, diz a Bíblia. And Jesus said it. He is one who said it. We can do it. Foi o próprio Jesus que disse que nós podemos So, fazer coisas maiores. get out of the boat and walk upon the water. Então sai fora do barco e anda por sobre as And águas. don't be afraid because you're not going to sink into the water. E não fiques com medo porque não vais te afundar na água. If you obey, Se fores obediente, put faith in obedience. põe a tua fé junta com obediência. And you will see the glory of God. E Deus vai mostrar a sua glória. Amen? So, are you willing to step out of the boat? Então, estás disponível para sair do barco? That's an answer that you should give to God, not to me. Dá a resposta não a mim, mas dá a resposta a Deus. And if your answer is a positive answer, yes, I'm willing to step out of the Se a boat. tua resposta for uma resposta positiva, sim, eu quero So, sair do barco. don't stay anymore Então inside the não boat. fiques mais dentro do barco. Go and walk upon the water. Anda, começa a andar sobre a água. And you will see the results. E tu vais ver o resultado. And your life going to be completely changed A forever. tua vida vai mudar para todo sempre.